Há muitas décadas, as emissoras de rádio informam a população com programas jornalísticos. Nos últimos anos, graças à internet, passamos a ter acesso aos podcasts, que proporcionam companhia com dose diária de notícias. Apuração, contato com fontes, checagem, gravação e edição. Como é o processo de quem produz diariamente podcasts informativos? Constantemente somos bombardeados de informações que demandam nossa atenção. Em até 30 minutinhos, os podcasts de notícias informam, de maneira resumida, os principais assuntos do dia. Eles parecem uma rádio, porém, a principal diferença é que você pode ouvir os podcasts onde e quando quiser. É importante a gente observar que o podcast ele é um formato da internet e ele existe desde o início dos anos 2000, mas eram programas feitos no estilo mesa de bar. Então, as pessoas se reuniam e discutiam um determinado tema e colocavam esse tema na rede. Em 2017, o New York Times ele dá um passo além e ele realmente vai fazer história também quando ele lança o primeiro podcast informativo no modelo Deep Dive, que é o modelo mergulho profundo. From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is A Daily. E o que aconteceu é que no Brasil se inspirou muito nesse programa para lançar os nossos. Então, os programas jornalísticos que nós mais ouvimos hoje, que estão na lista dos mais ouvidos, que são, por exemplo, o Assunto do G1, ou o Café da Manhã da Folha de São Paulo, ou o Ao Ponto do jornal O Globo, e eles fazem sucesso por quê? Porque eles oferecem um aprofundamento que você não consegue em outros boletins jornalísticos diários. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. O Nexo tem podcasts desde do seu início, desde a fundação do jornal. A gente se inspirou, sim, em formatos estrangeiros, principalmente no The Daily, não exatamente o formato. A gente se inspirou mais na ideia de ter um podcast diário, né, de ser possível fazer isso. Porque o formato do The Daily é bem diferente do Durma com Essa. E o Durma com Essa, especificamente, que é o nosso podcast diário, foi criado em 2018, também pensando em complementar a produção e a cobertura do jornal. E para entender como esse formato chega até você todos os dias, estamos aqui no Estadão em São Paulo para mostrar a rotina de quem está atrás do microfone. A gente convidou aqui para uma conversa o cientista político Vitor Oliveira, diretor da Pulso Público. Olá, Vitor, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo começa no começo do dia, né? Onde a gente discute já de manhãzinha, às 7, 8 horas da manhã, qual tema a gente pode começar a produzir ao longo do dia. Definido o tema, a gente parte para o caminho das pesquisas, né? A gente vai pesquisar sobre o tema para colher o máximo de informação e depois sintetizar tudo isso em um roteiro que seja agradável para as pessoas ouvirem. Também fazemos pesquisa de trilhas, quais trilhas combinam melhor com esse episódio. O podcast ele é fechado sempre no final do dia, né? Até porque a gente prevê algumas alterações que podem ter, então a gente sempre deixa para fechar mais tarde possível, né? Caso tenha que fazer alguma alteração naquele podcast que já foi produzido. O equilíbrio de um podcast diário está sempre nessa intersecção entre como a gente apresenta o contexto, como a gente apresenta a história e aquilo que a fonte diz, né? Então eu coloco aqui em linhas gerais algumas perguntas e alguns temas, mas durante o papo muitas vezes isso abre outras possibilidades de perguntas e tal. O importante é você estar um pouco ciente do assunto. Isso aqui é mais como um guia para não esquecer na hora H quando eu estiver gravando e tudo mais. E talvez ele possa trazer alguma informação sobre o encontro do Fux com o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio de Oliveira. Enfim, acho que é isso. Ele é solto, travado? Ele é solto. Tá bom. Tudo bem, Galzo? Como vai? Seja bem-vindo. Olá, Emanuel. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. A gente sempre tenta escolher um tema que a gente saiba, por exemplo, nunca vai ser uma votação no Congresso que não tem hora para acabar.
porque a gente tem um horário de fechamento, então a gente não dá para ficar esperando, né? E às vezes até o último minuto a gente tá, peraí que vou ter que adicionar uma coisinha, porque no fim do dia surgiu uma informação nova e tem que botar. Aí tá quase subindo lá no tocador, no feed, e a gente fala, não, segura só mais um pouquinho. Na verdade, é assim, a mesma, né, são coisas do jornalismo. Eu acho que qualquer tipo de jornalismo que envolve hard news é intenso e tem essa possibilidade de você sempre saber que a coisa pode mudar no último momento. Eu acho que a lógica é nunca pode pensar com a cabeça da edição final. A entrevista, a missão jornalística, você tem que tentar tirar do seu entrevistado as melhores frases, as melhores análises, então às vezes você tem que insistir em certas perguntas, perguntar coisas eventualmente que você nem tinha pensado. A gente vai avaliando isso ao longo do dia. Às vezes tem uma entrevista que é tão extraordinária que eu já aviso os roteiristas e falo, gente, a gente vai precisar abrir mais espaço para essa entrevista porque vai ser difícil tirar coisas tão boas que foram ditas. E ocorre o contrário também. A entrevista não rendeu, às vezes nem rendeu porque o entrevistado não foi bem, mas às vezes por uma questão técnica a gravação não ficou tão legal. Você vai fazendo esse balanceamento ao longo do dia, à medida que você vai conseguindo material. É uma construção, né? Você vai conseguindo material que compõe aquele episódio. Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a virologista Clarissa Damaso, da Universidade. Eu acho que muita gente que começou falando, podcast é só abrir o microfone e falar, eu acho que esse pessoal foi ficando pelo caminho, né? Porque o público passou a exigir um produto de maior qualidade. Então acho que o grande desafio para o futuro é cada vez melhorar mais a qualidade do seu produto para que o ouvinte ele não fuja do seu podcast. Com a pandemia, a gente teve que trazer a produção do Durma para casa, né? Junto com toda a produção do jornal como um todo. Eu tenho um gravador que eu trouxe da redação e a gente tenta gravar num ambiente, enfim, geralmente se fecha no quarto, se fecha num ambiente mais contido ali que não tenha tanto barulho. Eu coloco o meu gravador dentro do meu armário e fico apoiada gravando meio quase dentro do armário, porque aí isso ajuda a tirar esse eco e ajuda um pouco, melhora o som ambiente. E estamos fazendo aí, enfim, já há alguns anos agora, né? Mas em breve espero que a gente já esteja de volta na redação e possa voltar a gravar no estúdio e não no armário. E aí depois que limpa tudo, volta pro início, grava o off, vem, monta a abertura, monta todas as sonoras, aí volta e sonoriza tudo. O final? 1h. Eu acho que o desafio é sempre você qualificar o produto. Quer dizer, então, claro, o que a gente faz num primeiro plano é jornalismo. Então eu quero que o ouvinte diariamente perceba que ali tem um produto de credibilidade e que aquilo vai fazer diferença na rotina dele, na jornada daquele ouvinte. Agora, por ser algo diário, tem sempre a sua limitação. Que é diferente de você pensar num podcast semanal, num podcast mensal ou numa série especial que às vezes a pessoa ficou 6 meses, 1 ano debruçado sobre aquilo. Você olha a equipe do The Daily do New York Times, tem quase 30 pessoas, né? Então, eu acho que isso talvez seja um horizonte possível. Pensar em como, ao longo do tempo, criar núcleos dentro do Estadão Notícias para que a gente possa qualificar o produto. Então, quando você ouve uma reportagem no Assunto ou no Café da Manhã, você tem uma sensação de eureka. Eu compreendi finalmente este tema, porque ele é produzido com essa intenção. O ouvinte ele fica muito satisfeito, porque ao final daquela audição de 20, 30 minutos, ele compreendeu um tema da atualidade, que é apresentado a ele de forma muito clara e muito didática. Boa tarde, boa noite e para quem estiver ouvindo a qualquer hora. Todo dia, um assunto novo para você.